Vamos para o texto dessa noite, Provérbios capítulo 9. Estamos no fechamento da primeira parte da série em Provérbios. Já caminhamos desde o capítulo 1 até o capítulo 8. E se Deus permitir, hoje vamos finalizar essa primeira parte da exposição do livro. Provérbios capítulo 8. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. A sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Matou os seus animais para a festa e preparou o seu vinho. Também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. A loucura é mulher espalhafatosa. É tola e não sabe coisa alguma, senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e precisamos da Tua direção nessa hora, como cantamos, de iluminação, não só para compreender o que acabamos de ler, como para poder aplicar esse texto. Dá-nos da Tua graça nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Qual é a decisão mais importante que alguém pode tomar na vida? Especialmente quando se é jovem. Qual é a decisão mais importante? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente é qual faculdade cursar. Que profissão seguir? Quais serão as amizades que você vai nutrir ao longo da sua vida? Com quem você vai namorar? Com quem você vai casar? Onde vocês vão morar? Quantos filhos vocês vão ter? Claro, todas essas coisas são importantes, são decisões importantes, muito importantes. Mas há uma escolha que supera todas elas, e que na verdade afeta todas as outras decisões. Você quer saber qual escolha é essa? Sim ou não? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. Mas antes de descobrir qual é a decisão mais importante que nós temos de tomar na vida, nós precisamos lembrar que esse livro aqui foi escrito para treinar jovens na sabedoria dos antigos, para que esses jovens se tornassem, quando chegassem à vida adulta, pessoas sábias. Principalmente aqueles que seriam príncipes e reis em Israel. Isso a gente já sabe, nós temos repetido isso nos últimos domingos. Mas talvez uma coisa que você ainda não saiba a respeito do livro de Provérbios é que ele se divide basicamente em 2 partes principais. A primeira parte é uma introdução ao livro.
E a introdução de Provérbios termina no capítulo 9. Começou no capítulo 1 e vai até o capítulo 9. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é o restante, a partir do capítulo 10, que basicamente são coletâneas, compilados de provérbios de sabedoria, e a gente vai estudar isso lá para o ano que vem. Mas a gente vai chegar lá. E o que nós vimos até aqui? Porque o capítulo 9 é o final dessa introdução, ele é uma espécie de fechamento de tudo o que o autor já disse desde o capítulo 1. Se a gente pudesse resumir o que aprendeu durante esses domingos, nós poderíamos resumir isso em duas informações principais. A primeira informação é que nós somos, por natureza, tolos. Nós somos tolos e por causa da nossa tolice nós tomamos más decisões na vida. E por causa das más decisões que tomamos na vida, nós acabamos sofrendo com as suas terríveis consequências, inevitáveis. E a pior consequência da nossa tolice é a morte. É isso que Provérbios, de 1 a 8, já tem nos dito. Mas a segunda informação é que, apesar de nossa tolice, Deus ainda oferece salvação para nós. E essa libertação da tolice, ela está em ouvir o conselho da sabedoria. O conselho que nós encontramos nesse livro. Portanto, para estudar esse capítulo 9 de Provérbios, nós precisamos nos lembrar que nós estamos diante de um rei já experiente, diante do herdeiro ao trono em Israel, um jovem, e esse rei está chamando esse jovem a tomar a decisão mais importante da sua vida. E essa decisão é me dar ouvidos, ouvir os meus conselhos, ou deixar de ouvir os meus conselhos. Essa é a decisão mais importante que esse jovem herdeiro ao trono deveria tomar. Que conselhos são estes? Será que esses conselhos serviriam apenas para o futuro rei de Israel? Claro que não. Todo o restante da vida desse jovem dependeria dessa decisão, mas a nossa vida também depende dessa decisão. Eu e você também temos de tomar essa decisão. E os conselhos desse rei estão resumidos no capítulo 9 de Provérbios. É como se fosse uma síntese de tudo o que ele tem para dizer para o seu filho. E segundo esse texto, nós temos diante de nós 2 convites a se atender e, naturalmente, temos 2 resultados a colher, dependendo de qual convite você decidiu seguir. Então, essa vai ser a estrutura da mensagem dessa noite. Uma mensagem dividida em 2 partes. Os 2 convites e os 2 resultados. Vamos para os 2 convites. O autor de Provérbios, ele escolheu terminar essa sessão do livro nos fazendo imaginar 2 mulheres. Você percebeu isso na leitura. A primeira mulher é a sabedoria e a segunda mulher é a tolice. Na versão que nós lemos, ela é chamada de loucura, a insensatez. E segundo o autor de Provérbios, essas 2 elas estão competindo entre si por uma audiência para ter a atenção de alguém, que é esse jovem que está lendo esse livro, e as 2 querem que ele escute, a sabedoria quer que ele escute a sabedoria e não a tolice, e vice-versa. Então elas estão disputando a atenção e o ouvido desse jovem. Então vamos observar com mais detalhes o discurso dessas 2. O primeiro discurso que nós vemos, o primeiro convite é o da sabedoria. E vemos isso logo no início do texto, versículos 1 até 6. Acompanhe comigo novamente a leitura. A sabedoria construiu a sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os seus animais para a festa, preparou o seu vinho, também arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Quem é ingênuo, venha para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei, afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Se nós repararmos bem, esse aqui é um convite para uma festa, é um convite para um banquete, que se apresenta para nós em 3 partes. A primeira parte desse convite são os preparativos, versículos 1 e 2 nós vimos isso. Nós descobrimos que a sabedoria já preparou tudo antes mesmo de chamar os convidados. A festa vai ser lá no seu palácio,
no salão principal, próprio para esse tipo de festa. A mesa já está posta, e na mesa há o melhor vinho possível, e a refeição principal vai ser um belo e farto churrascão. Ela já matou os animais para isso. Quem aqui não gostaria de participar de uma coisa assim, né? O melhor, no melhor lugar, e o convite está aí. E o melhor de tudo, né? É de graça, não precisa pagar nada. Esses são os preparativos. E aí, a segunda parte do convite é a chamada que a sabedoria faz. Nós vemos isso no versículo 3 e o comecinho do 4. Nós descobrimos que a sabedoria é alguém muito rica, porque além de possuir esse palácio, de ter todo esse recurso para oferecer um banquete para os seus convidados, ela tem criadas que lhe obedecem. E ela manda que essas servas saiam até os lugares mais importantes da cidade, onde as pessoas podem ouvi-las, e lá elas convidam as pessoas que elas encontram pelo caminho para que venham participar do banquete da sabedoria. E quem são essas pessoas que elas convidam? Vemos isso no versículo 4. Ela chama essas pessoas de ingênuas, ou na sua versão bíblica esteja como simples ou inexperientes. Nós já vimos muito sobre essas pessoas antes no livro de Provérbios, e vou repetir aqui. Pessoas ingênuas são pessoas tolas, pessoas que têm a mente muito aberta, que acreditam em qualquer coisa, que vão com o conselho de um e daqui a pouco estão no conselho de outro, não têm convicções próprias, não têm opiniões formadas, pessoas facilmente levadas por qualquer vento de doutrina e qualquer conversa. Normalmente jovens são assim. Normalmente jovens são ingênuos. Mas se você parar para pensar, há muitos adultos que são assim também, não é verdade? Uma coisinha que irrita o adulto, ele já diz, esse tipo de igreja não é para mim, eu quero outra igreja. É uma coisinha que disseram no trabalho, eu já não quero mais esse serviço, quero outro serviço. Nós também somos assim. Então, o convite da sabedoria não é apenas para os jovens. O convite da sabedoria é para todos nós. A terceira parte do convite é a recepção que a sabedoria faz. Ainda no versículo 4 nós vemos isso, até o versículo 6. Parece que alguns ingênuos que estavam ouvindo o convite dessas criadas, eles se interessam pelo negócio e eles se aproximam da casa da sabedoria, do palácio da sabedoria, e quando eles chegam ali, eles encontram a anfitriã da festa. A própria sabedoria está nos portões da casa, esperando que eles cheguem, e ela os recebe com um discurso de boas-vindas, e o discurso basicamente é: venham, sentem-se à mesa, porque a comida já está pronta, o vinho já está nas taças, vocês podem simplesmente sentar e se fartar daquilo que eu já preparei para vocês, foi especialmente para vocês. Mas, para isso, ela diz no versículo 6, vocês vão ter que deixar a sua vida de ingenuidade para trás. Para sentar à minha mesa, vocês vão ter que se afastar de pessoas tolas e ingênuas como vocês são, e vocês vão ter que se achegar a mim. Se vocês fizerem isso, sim, vocês vão descobrir o que é viver de verdade, e vão passar a andar pelo caminho correto. Esse é o primeiro convite, é o convite da sabedoria. Mas a primeira parte dessa mensagem fala sobre dois convites. Qual que é o segundo convite? O segundo convite está no final do texto, e é o convite da loucura, ou da insensatez, ou da tolice, chame como quiser. Versículos 13 até 18, acompanhe comigo a leitura. A loucura é mulher espalhafatosa, é tola e não sabe coisa alguma. Senta-se junto à porta de sua casa, toma uma cadeira no lugar mais alto da cidade, para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho: quem for ingênuo, venha para cá. E aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce, e o pão comido às escondidas é saboroso. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Basicamente, o que nós vemos aqui é o mesmo padrão adotado pela sabedoria no seu convite, mas nós percebemos diferenças gritantes nesse texto. Perceba nos preparativos, versículo 13, a primeira parte do convite da loucura. Diferente da sabedoria, a loucura ou a insensatez, ela não parece ser muito rica. O texto não diz que ela tem um palácio com colunas, ela tem apenas uma casa.
E nós vemos que ela também não tem criadas, é só ela. Mas ela tem uma outra oferta, ela é atraente. Ela é sedutora. O texto diz que ela é espalhafatosa. A loucura é puro exibicionismo. Imagine aqui uma prostituta, é mais ou menos isso que o autor está pintando. Ela tem um discurso bonito, ela tem um discurso sedutor. Ela oferece mundos e fundos para seus possíveis clientes. E está oferecendo o seu corpo como se fosse um pedaço de carne para aqueles que estão famintos. E talvez o pior de tudo isso, diz o versículo 13, é que ela nem sabe que é assim. Ela é tola e não sabe disso. Ela acha que é esperta, mas ela não sabe nada da vida. Ela promete prazeres aos seus ouvintes, mas ela não é capaz de satisfazer os seus ouvintes. Mas ainda assim nós vemos a segunda parte do convite dela, que é a chamada. E a chamada está nos versículos 14 até 16, o início do versículo 16. A própria loucura se assenta na porta da sua casa, nós vemos que fica lá no alto da cidade. E ela começa a convidar aqueles que estão passando por lá. Eles não foram atrás dela, eles estão indo, seguindo o seu caminho. Mas desavisados ouvem esse convite. E quem são eles? Nós lemos no versículo 14 que são os mesmos a quem a sabedoria está convidando. São os ingênuos, são os simples, os inexperientes. Mas repare aqui em outro detalhe. Diferente da sabedoria que preparou o seu palácio, preparou todo o banquete naquela mesa linda, a loucura é preguiçosa. A loucura não trabalha. O texto diz que ela sequer tem o trabalho de ir atrás dos seus ouvintes, dos seus convidados. Ela fica esperando que eles passem por lá. Ei, você não quer vir aqui não? Mas aguarde que essa preguiça aqui vai se manifestar de uma forma muito pior. A terceira parte do convite da loucura é a recepção que ela faz àqueles que a ouvem. Versículo 16 diz isso ainda, e o versículo 17. Quando aqueles ingênuos que estão passando ouvem o apelo daquela mulher espalhafatosa, mas que promete prazeres, promete uma vida satisfatória, eles, peraí, eu acho que eu gosto disso aí. E eles param na frente da casa da loucura, e então ela faz um discurso como a sabedoria faz, mas o discurso dela é completamente diferente do discurso da sabedoria, porque quando ela mostra dentro da casa, nós descobrimos que não há nada na mesa, nem sequer um pedaço de pão. Bem diferente da sabedoria. E então, aqueles ingênuos, ao olhar e falar, peraí, você não prometeu um banquete? Ela diz assim, que bom que vocês vieram. Vocês vão me ajudar num projeto maravilhoso que eu estou planejando há muito tempo, roubar aquilo que é dos outros. Esse é o meu projeto. Comer tudo que a gente conseguir roubar escondido. Sabe por quê? Porque aquilo que é proibido é mais gostoso do que aquilo que é permitido. Aquilo que se come às escondidas é mais saboroso. Vale mais a pena fazer aquilo que é errado do que fazer aquilo que é certo. Perceba, esse discurso está na boca da loucura. A loucura diz isso. Você está percebendo o cúmulo da preguiça? Na casa da loucura não tem banquete te aguardando. Na casa da loucura você vai ter que roubar o que é dos outros para se alimentar. E a loucura, ela é tão sagaz, que ela vai tentar te convencer a fazer isso, com as promessas de que isso vai ser mais prazeroso, isso vai ser mais gostoso. Mas será que isso é verdade? Será mesmo que é mais gostoso comer aquilo que é escondido? Será mesmo que é mais prazeroso fazer aquilo que não se deveria fazer? Bom, o versículo 18 está aqui, porque o autor de Provérbios, ele quer mostrar para nós que claramente não é verdade. Ele faz questão de explicar para todos nós que aqueles que atendem ao convite da loucura mal sabem que ao cair na lábia da loucura, estão cavando a sua própria cova. Ele diz, olha, na casa da tolice, na casa da insensatez, não há comida, não há banquete algum, muito menos prazeres e muito menos vida verdadeira. Você só vai encontrar a morte dentro dessa casa. Todos os que entram por essa porta caminham para o inferno. Será mesmo que vale a pena dar ouvidos a ela?
Esses eram os dois convites que o herdeiro ao trono de Israel tinha diante de si antes de assumir a coroa. Mas isso não era exclusividade apenas daquele príncipe israelita. Todos os que leem esse livro aqui têm diante de si os mesmos convites. E isso inclui todos nós. Você pode até talvez não ser mais jovem, tanto quanto era esse herdeiro aqui. Mas você tem que concordar que há muita ingenuidade no nosso coração. O convite da loucura parece ser muito apetitoso. Todos aqui, em alguma medida, somos tolos, somos ingênuos, somos carentes de sabedoria. E a todos nós, esses dois convites são feitos, e são feitos todos os dias. Mas nós não podemos nos esquecer que há uma diferença gritante entre os dois convites. A sabedoria te oferece vida, e oferece vida em abundância. Na casa da sabedoria há um banquete que já está preparado, simplesmente basta entrar, sentar e saborear. Mas ela diz, mas atender ao meu convite vai custar caro para você. E ela colocou o preço no versículo 6. No versículo 6 ela disse, você deve desejar sair da ingenuidade. Você deve se afastar de pessoas ingênuas, sair do meio delas. Queridos, ouvir a sabedoria vai nos fazer mudar de companhia. Nós vamos nos afastar de tolos e vamos nos afastar do estilo de vida de tolos e vamos passar a conviver com os sábios ao lado da sabedoria. Esse é o primeiro convite que está diante de nós todos os dias. Mas o segundo convite também está diante de nós, e nós não podemos nos esquecer da diferença dele. Porque a loucura vai oferecer um caminho mais fácil, um caminho aparentemente sem muito esforço. Segundo a loucura, você não precisa se dedicar para ser sábio, você não precisa se disciplinar para ser justo, você não precisa negar os seus desejos, você simplesmente pode fazer o que você quiser. Faça o que é errado, faça o que é proibido, porque isso vai ser muito melhor do que uma vida regrada. Você vai se dar bem se você me der ouvidos, diz a loucura, mas isso é uma mentira. E isso vai te custar mais caro do que atender à sabedoria, e o custo está no versículo 18, escolher o caminho da tolice é caminhar para a morte, sem saber disso. No final das contas, dá mais trabalho ser tolo, e ainda é mais perigoso, porque leva para a morte. Apesar de que não podemos ser hipócritas aqui, ser tolo é excitante. Ser tolo oferece prazeres imediatos, muitas vezes, mas é um caminho de morte. E aí, qual dos dois convites vale a pena seguir? Quais dos dois convites vale a pena atender? Mas a pergunta principal é a qual deles você tem dado ouvidos? Quem é a sua anfitriã? Quem é a sua mestre na vida? É a sabedoria ou é a loucura? Em que casa você tem se alimentado para viver? José, como é que eu posso saber? Bom, observando os dois resultados de você escolher ou a sabedoria ou a loucura. E os dois resultados estão no miolo desse texto, no recheio desse texto. Versículos 7 até 12. Nós vamos ler aos poucos à medida que vamos avançando aqui. Como saber se alguém tem atendido ao convite da sabedoria ou da loucura? Como eu posso identificar que alguém deixou de ser ingênuo, se juntou aos sábios? Ou como eu posso identificar se alguém escolheu o caminho mais fácil, o caminho da tolice? E a pergunta principal, como eu posso descobrir em que lado eu estou? Onde eu estou nessa história? Em que casa eu estou nessa história? Caminhando para onde eu estou nessa história? Parece que é isso que esse texto aqui vai responder para nós. Aqui nós vamos ver um contraste entre dois tipos de pessoas. Nós temos de um lado o zombador e temos do outro lado o sábio. Obviamente o zombador é alguém que decidiu entrar na casa da loucura. E o sábio é alguém que decidiu atender ao convite da sabedoria. E o que nós vemos aqui é a diferença entre a vida desses dois e a razão do porquê isso é assim.
Perceba a diferença entre o zombador e o sábio. Versículos 7 até 12. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. E quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Aqui o autor de Provérbios nos apresenta 2 exemplos que resumem muito bem como são as pessoas que atendem ou à sabedoria ou à loucura. O primeiro exemplo é como essas pessoas reagem à repreensão. Versículos 7 e 8. E enquanto vamos observando o texto, tente se identificar nessa passagem. Como você reage à repreensão? Nós lemos nos versículos 7 e 8, que se você repreende um zombador ou um ímpio, diz os versículos, o zombador vai contra-atacar. Ele vai te afrontar, ele vai te insultar e no final das contas ele vai te odiar. Mas se você fizer isso com o sábio vai te amar cada vez mais. Que repreensão é essa que o autor de Provérbios está colocando aqui? Essa palavra aqui traz a ideia de um processo que é mais ou menos assim. Você observa com atenção o estilo de vida de uma pessoa, e então ao observar a vida dessa pessoa, você julga a vida dessa pessoa à luz da sabedoria. E ao julgar a vida dessa pessoa à luz da sabedoria, você identifica que há algumas atitudes tolas na vida dela, e então você mostra para ela aquilo que ela tem feito de errado e apresenta para ela o caminho certo a seguir, um caminho mais sábio, mais prudente de se viver. Se você fizer isso com quem decidiu atender à sabedoria, essa pessoa vai te amar. E com certeza ela vai acatar a sua repreensão. E por que ela vai fazer isso? Porque nós estamos diante de uma pessoa que quer ser cada vez mais sábia. É uma pessoa que deu ouvidos à sabedoria. Mas se você fizer isso com quem preferiu escolher a loucura, com quem preferiu escolher o caminho mais fácil da vida, aquele caminho errado da vida, essa pessoa vai te rejeitar. E por que ela vai te rejeitar? Porque ela, além de ser tola, ela não quer sair dessa condição. Ela gosta de viver assim. Ela quer continuar vivendo assim. Ela odeia a sabedoria. É por isso que ela vai se tornar uma pessoa zombadora. O texto diz que quem rejeita a repreensão é um zombador. O zombador é um tolo, mas ele não sabe disso. O zombador é alguém arrogante porque ele pensa que sabe tudo e ele despreza aqueles que são diferentes dele, aqueles que são sábios. Preciso perguntar, de que lado você está? Você está do lado da sabedoria ou você está do lado da loucura? Para descobrir, basta você pensar em como você lida com a repreensão. Quando alguém vê algo de errado na sua vida e exorta você, como é que você reage? Se você recebe esse tipo de conselho com alegria, se você ama quem tem a coragem de chegar na sua frente e falar olhando nos teus olhos e te repreender em amor, se você valoriza e ama quem faz isso, isso é sinal de que você tem atendido ao convite da sabedoria. Mas se você é alguém que acha que está sempre certo, se você é alguém que considera a repreensão como uma ofensa, se você é alguém que leva toda e qualquer repreensão para o lado pessoal, você não só odeia a repreensão, mas você começa a odiar quem te repreendeu também. E você começa a querer não chegar perto dessa pessoa. Você começa a pensar mal dessa pessoa. Você fala mal dessa pessoa para os outros, porque ele teve a ousadia de apontar no seu olho e dizer para você, você tem errado nisso, 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 porque ele te repreendeu. Se você faz uma dessas coisas, ou todas juntas, isso é sinal de que você tem um pé lá na casa da loucura, se não os 2 pés. A forma com que nós lidamos com a repreensão revela muito quem nós somos. Se nós somos tolos ou se nós somos sábios. Mas há um segundo exemplo. E o segundo exemplo está no versículo 9 que lemos. É como essas pessoas reagem agora à instrução.
e não há repreensão. A vida não é marcada apenas por correção quando nós erramos. Há momentos em que nós recebemos instrução, para que a gente evite erros lá no futuro. E como é que o sábio reage a isso? O versículo 9 diz, o sábio, que também é chamado de justo, ele não só tem o desejo de aprender e melhorar cada vez mais, mas ele aproveita cada oportunidade que surgir para crescer em sabedoria, em justiça. Se você se dispor a ensinar o sábio, ele vai valorizar esse ensino e ele vai utilizar isso para ser mais sábio ainda. Agora, o oposto também é verdade, né? Imagine aqui o zombador. Se você tentar instruir o zombador, o que você pode esperar do zombador? Naturalmente é o oposto do que esperamos do sábio. Com certeza ele não vai te dar ouvidos. Com certeza ele não vai dar sequer valor à oportunidade que ele está tendo de aprender. Queridos, o tolo ignora tanto o que é ensinado para ele, quanto quem está ensinando ele. Essa é a vida do tolo. Quem você é nessa história? Quem é você nessa história? Como você lida com a instrução? Como você trata quem te ensina? Como é que você reage a momentos como este de hoje, nesse momento em que você está recebendo orientação para não errar lá na frente? Se você é alguém que tem interesse em crescer, principalmente na sabedoria e na justiça, se você é alguém que valoriza quem se esforça para ensinar você, se você é alguém que presta atenção a cada detalhe que lhe é dito, porque você sabe que aquilo custou tempo, custou preparo, a pessoa está ali disposta a te ensinar. E se você pega tudo isso e tenta colocar em prática na sua vida para crescer, para produzir frutos, então você é alguém que tem escolhido a sabedoria. Mas, se você é alguém que acha que não precisa de mais instrução, porque já conhece muita coisa, se você é alguém que tem preguiça em aprender, se você é alguém que sequer valoriza, sequer agradece aqueles que querem te ensinar, se você não se aproveita de momentos como esse que nós estamos tendo nessa noite, e fica pensando talvez em coisas que você considera mais importantes, enquanto alguém está tentando te ensinar alguma coisa, isso é sinal de que você ama a loucura, a tolice. Você pode enganar a si mesmo, você pode achar que é sábio, mas se você odeia a instrução, você é tolo. Estudando para esse texto, me deparei com uma frase que resume muito bem esse versículo 9. Quanto menos um homem sabe, mais ele pensa que sabe. Quanto mais ele realmente sabe, mais ele percebe a sua necessidade de saber mais. O tolo acha que já sabe tudo. O sábio sabe que não sabe tudo. E precisa aprender mais, quer ouvir mais, quer aprender mais, quer se alimentar mais. Estes são bons exemplos da diferença entre o zombador e o sábio. Como os dois reagem à repreensão e à instrução. Mas qual é a razão dessa diferença? Por que é assim? É o que nós lemos nos versículos 10 a 12. Acompanhe comigo a leitura. Versículos 10 a 12. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Por que o sábio é tão diferente do tolo, do zombador? Porque quem escolheu atender ao convite da sabedoria e entrou na casa da sabedoria, segundo o versículo 10, passou por uma porta chamada temor do Senhor. A porta de entrada para a casa da sabedoria é o temor do Senhor. E o versículo 10 diz que isso é o mesmo que conhecer o santo. Quem teme ao Senhor
tem sua vida completamente transformada. Vai começar a dar passos de sabedoria dali para frente, porque encontrou a fonte do entendimento, encontrou o próprio Deus. E o que essa pessoa vai ganhar com isso? Bom, pelo menos 2 benefícios nós lemos nos versículos 11 e 12. O primeiro benefício está no versículo 11. Atender ao convite da sabedoria nos oferece a multiplicação dos nossos anos. Isso aqui é óbvio. Porque se você dá ouvidos à sabedoria, você vai ser preservado de decisões tolas, de tomar decisões equivocadas. E as decisões tolas te levam a consequências terríveis. Se você ouvir a sabedoria, você vai evitar as consequências, porque você vai tomar decisões sábias. E isso vai fazer com que você viva mais. Faz todo sentido. Pega um jovem que acabou de tirar a habilitação e comprou uma CB300. Ele não sabe dirigir direito, não sabe pilotar a moto. E ele pega essa Fernão Dias aí igual um louco. O que vai acontecer com ele? Provavelmente vai se arrebentar. Mas se ele for sábio, ele vai dar ouvido a conselhos. Ele vai aprender a pilotar melhor. E mesmo tendo uma baita de uma moto, ele vai ser prudente na direção. Como isso preserva a vida, não é verdade? Quem aqui já trabalhou em hospital? Quantas situações você olha e fala, se fosse mais sábio, eu não estaria nessa condição. Não é assim? Pois é isso que o versículo 11 está dizendo. Dar ouvidos à sabedoria vai fazer com que você tenha multiplicação de anos. Mas o segundo benefício de escolher o banquete da sabedoria, está no versículo 12, é que você vai ganhar com isso. Olha o versículo 12, que fantástico. Ser sábio é o melhor presente que você pode dar para si mesmo na vida, você só tem a ganhar com isso. O versículo 12 diz, se você é sábio para si mesmo, você está ganhando com isso. Mas, fazer o oposto, o texto diz, se você é zombador, só você vai sofrer as consequências. Zombar da sabedoria vai trazer consequências para a sua própria vida. E a gente sabe que além de machucar a sua própria vida, você vai machucar a vida das pessoas ao seu redor, não é verdade? Quem aqui não sofre porque alguém tolo da sua família tomou uma decisão tola? Pois é. É isso que Provérbios já estava dizendo há muito tempo atrás. Pense muito bem sobre isso. Dependendo da sua decisão, se você vai escolher a sabedoria ou se você vai escolher a loucura, quem ganha ou quem perde, segundo os versículos 11 e 12, é você mesmo. Preste atenção na responsabilidade que esses versículos colocam sobre nossos ombros. No fim das contas, você pode simplesmente ignorar tudo que você está ouvindo aqui, pode ignorar quem te aconselha na sabedoria, mas quem vai sofrer as consequências vai ser você mesmo. E você vai sofrer isso pelo resto da sua vida. Isso significa que não dá para se escorar sobre a decisão de outras pessoas. Não dá para ficar se apoiando só porque o meu vovô, a minha vovó eram sábios. Não dá para ficar me apoiando só porque os meus pais são sábios, só porque os meus irmãos são sábios, porque o meu marido é sábio, porque a minha esposa é sábio, porque os meus filhos são sábios, porque o meu pastor é sábio, porque os meus líderes são sábios. Eles vão ganhar com isso, você não vai ganhar nada com isso. Você vai continuar sofrendo com a sua tolice, você precisa tomar uma decisão. Sim, há alguns benefícios, mas pelo resto da vida você vai continuar sendo tolo. Da mesma maneira, se você preferiu ouvir a sabedoria, isso significa que não dá para escolher pelos outros. Se bem que a gente gostaria, não é? Como eu gostaria que pessoas que eu amo estivessem sentadas aqui nesse momento, ouvindo isso aqui e dizendo amém para isso. Como eu gostaria, eu sei que você também gostaria. Mas a gente não consegue escolher e nem dá, porque o texto está dizendo que no final das contas, cada pessoa toma e vai tomar a sua própria decisão. O máximo que nós podemos fazer é alertá-las e orar pela vida delas. Queridos, caráter sábio não se empresta. Não se vende. Não se dá aos outros. Cada um tem de tomar a sua própria decisão. O que nos resta fazer é nos certificar de que nós escolhemos o lado certo e orar por aqueles que ainda estão cegos. Esses são os 2 convites e os 2 resultados. No primeiro convite, você pode escolher dar ouvidos à sabedoria, se banquetear no palácio dela, se alimentando de algo que vai te tornar cada vez mais sábio na vida. Ou você pode preferir ficar com a loucura, atendendo ao segundo convite,
se aproveitar dos prazeres que ela oferece, as coisas proibidas, aquilo que é errado, mas dependendo da sua escolha, você não vai poder reclamar dos resultados. Se você atender à sabedoria, você vai lidar muito bem com a repreensão, com o ensino, e você vai ter vida em abundância. Mas se você preferir ficar com a loucura, esse caminho vai te tornar cada vez mais tolo, alguém ignorante, alguém arrogante, alguém zombador, e você vai amargar as terríveis consequências das suas decisões ao longo da sua vida, e o final da sua vida vai ser morte. Morte e não vida. E qual é a chave para que a gente deixe essa ingenuidade, essa tolice e passe para o lado da sabedoria? Bom, o texto já respondeu para nós, o versículo 10 diz isso. Você reparou nisso? Ele disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Foi isso que Salomão disse lá no capítulo 1, versículo 7, no primeiro estudo que nós fizemos. E ele está repetindo agora no fechamento do livro, da primeira parte do livro. Mas o que significa temer ao Senhor? À medida em que você lê o livro de Provérbios e também lê a Bíblia como um todo, você descobre que temor do Senhor é um lugar seguro entre dois extremos. O primeiro extremo é o terror, o medo diante da santidade de Deus. E o outro extremo é uma reverência amorosa a quem Deus é, ao amor de Deus. Em outras palavras, temer ao Senhor é a soma de duas atitudes. Primeiro, você reconhece que você não merece estar na presença de Deus, porque você é tolo, você é ingênuo, você é pecador, mas ao mesmo tempo, por temer ao Senhor, você se alegra com o fato de que você pode permanecer na presença santa de Deus, porque você foi perdoado da sua tolice e da sua pecaminosidade. Mas como é que isso é possível? Como é possível que alguém desfrute de alegria, de amor no relacionamento com Deus, sem que esse Deus santo fulmine essa pessoa? Acabe com essa pessoa porque ela é pecadora. Bom, a resposta está naquilo que Jesus fez na cruz. Ao se tornar homem como nós, Jesus tomou sobre si toda a nossa tolice, toda a nossa zombaria e levou ela até a cruz. E naquela cruz, pendurado naquele madeiro, Jesus sofreu a zombaria e o castigo que os tolos mereciam. Jesus enfrentou esse primeiro lado, a primeira face do temor do Senhor. Jesus enfrentou o terror da santidade de Deus, que destrói todo e qualquer pecado, destrói todo e qualquer pecador. Você pode lembrar das palavras de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o primeiro lado do temor do Senhor. Jesus estava sofrendo esse desamparo de Deus no nosso lugar. E quando Ele ressuscita, Ele faz com que pudéssemos experimentar do segundo lado do temor do Senhor, que é o amor, a alegria que Deus oferece a todos aqueles que permanecem na sua presença porque foram perdoados. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos, para que pudéssemos viver perdoados na presença de Deus, desfrutando só do amor dEle. Em outras palavras, temer ao Senhor significa reconhecer a santidade de Deus, que castiga os zombadores, e desfrutar do amor de Deus, que é exclusivo só para os sábios. E através da cruz isso se tornou possível para nós. Jesus é o sábio que merece todo o amor de Deus, que sofreu o castigo que nós zombadores merecíamos, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que era seu por direito, sabedoria e vida plena. Se nós cremos em Jesus, atendendo a esse convite da sabedoria, nós já podemos começar a desfrutar desses benefícios ainda nessa vida. Os benefícios da vida eterna sendo experimentados nesse mundo. E um dia, quando a morte nos alcançar, ou quando Jesus voltar, nós vamos experimentar uma vida em toda a sua plenitude, no reino eterno de Deus. Queridos, qual é a decisão mais importante que alguém pode tomar nessa terra, nessa vida? Não é qual faculdade vai cursar, não é que profissão seguir, não são as amizades que você vai nutrir, não é com quem você vai namorar, não é com quem você vai casar, não é onde você vai morar, não é quantos filhos você terá. Essas coisas são sim muito importantes, mas há uma que supera todas elas e afeta todas elas.
E a decisão mais importante da sua vida é escolher entre a sabedoria e a loucura. Essa é a mais importante. Disso depende todo o restante da sua vida. Então a gente precisa perguntar, qual tem sido a sua escolha? De que lado você está nessa história? Só você pode responder. E as consequências ou os benefícios da sua escolha, só você vai experimentar também. Vamos orar, queridos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra que foi exposta a nós ao longo desses últimos domingos. Que apesar de nos trazer tanta informação e tanta coisa nova, prática para o dia a dia, trouxe consigo um peso muito importante. É o peso da decisão entre escolhermos a sabedoria ou a loucura. Senhor, nós aprendemos com Provérbios que temer ao Senhor produz sabedoria e vida, mas rejeitar ao Senhor produz tolice e morte. E o Senhor sabe, Deus, como está o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor sabe como tem sido a vida e a jornada de cada um aqui que ouviu a exposição de Provérbios 9. Há alguns que, sim, têm se beneficiado do temor do Senhor e que nesse momento provavelmente estão dando graças ao Senhor porque um dia o Senhor os alcançou, porque um dia se renderam a Ti. Mas eu sei também, Senhor, que há pessoas que mesmo que tenham tomado essa decisão, ainda assim tomaram decisões tolas durante o percurso e talvez hoje sofram. Que essa tenha sido uma noite de despertar essas pessoas, de trazê-las de volta para a casa da sabedoria, porque lá é o seu lugar. Mas o Senhor também sabe, Deus, que talvez haja pessoas aqui que ainda acham que o caminho errado é mais saboroso. Isso é uma mentira. As penitenciárias estão aí para provar isso. A nossa sociedade corrompida, que só piora a cada dia, está aí para provar que isso é uma mentira. Senhor, que haja despertamento nessa noite, que o Senhor abra olhos de corações nessa noite, para que possam perceber o quanto o caminho da tolice é morte. E possam atender ao convite da sabedoria. Senhor, só o Senhor pode converter um pecador. E é por isso que nós oramos nessa hora. Converta pecadores, salve tolos, traga sábios de volta ao caminho da sabedoria e encoraje aqueles que estão nesse caminho. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.